O grito rasgou o corredor antes mesmo que alguém percebesse o que estava prestes a acontecer. Um som cru, desesperado, que não combinava com o silêncio controlado daquela mansão onde tudo parecia sempre no lugar. O ferro de passar estava ligado havia tempo demais. Tempo suficiente para a base metálica ganhar um brilho alaranjado, vivo, pulsante, distorcendo o ar ao redor como se o próprio ambiente tentasse se afastar do calor. O cheiro de tecido queimado já começava a se espalhar, doce e agressivo ao mesmo tempo, impregnando o quarto de vestir decorado com móveis claros, espelhos enormes e roupas caras perfeitamente alinhadas. A noiva do bilionário segurava o ferro pela alça com firmeza absoluta. Os dedos eram longos, unhas impecavelmente feitas, vermelhas, sem um único sinal de hesitação. Ela caminhava devagar, cada passo calculado, como alguém que vai assinar um contrato importante e não admite erros. À frente dela, encurralada entre a arara de vestidos de grife e a parede fria, estava a criança. Pequena demais para aquele espaço grande demais. 6 anos comprimidos em um canto onde a luz não chegava direito e as sombras pareciam ganhar peso próprio. Os olhos da menina não estavam no rosto da mulher. Estavam fixos no ferro. Fixos naquele objeto que chiava abaixo, cuspindo vapor fino, como se estivesse vivo. Havia algo quase humano naquele ferro quente, algo mais previsível do que a expressão vazia da mulher que o empunhava. A criança respirava rápido, ofegos curtos, silenciosos, de quem já tinha aprendido que chorar só piorava as coisas. O corpo rígido denunciava um medo antigo, não um susto passageiro. Foi nesse instante que a empregada entrou no quarto. Carregava uma pilha de toalhas recém-passadas, ainda mornas, organizadas com o cuidado automático de quem passa a vida mantendo tudo em ordem para os outros. Ao ver a cena, as toalhas escorregaram de seus braços e caíram no chão de mármore com um som abafado, quase indecente diante do perigo que se desenhava. O barulho não interrompeu a mulher do ferro. Não desviou seu olhar. Não mudou seu ritmo. O grito saiu da empregada como um reflexo, não como escolha. Um grito que carregava décadas de silêncio engolido, de ordens obedecidas, de humilhações suportadas porque precisava do emprego, porque precisava sobreviver. Um grito que não pedia atenção. Implorava. A voz saiu rouca, quebrada, atravessada por medo e urgência. Ela deu um passo à frente, depois outro, sem perceber que o corpo agia antes que a mente pudesse calcular as consequências. A noiva do bilionário parou a poucos metros da criança. O ferro continuava apontado para frente, na altura da cintura, como uma arma. O vapor subia em espirais finas, deixando no ar um aviso claro do que estava prestes a acontecer. A mulher virou o rosto lentamente em direção à empregada, como quem se incomoda com um ruído fora do lugar. Os lábios se curvaram em algo que, tecnicamente, poderia ser chamado de sorriso, mas que não alcançava os olhos frios, atentos, avaliadores. A empregada se colocou entre o ferro e a menina. O corpo cansado, marcado por anos de trabalho pesado, virou barreira improvisada. As mãos calejadas se ergueram em um gesto que misturava súplica e proteção. Ela sabia que não tinha autoridade ali. Sabia que estava ultrapassando limites invisíveis, perigosos. Sabia que aquele passo poderia custar seu emprego, sua segurança, talvez muito mais. Ainda assim, não recuou. Atrás dela, a criança começou a chorar sem fazer som. Lágrimas grossas desciam pelas bochechas magras, molhando a gola do vestido simples. Não havia histeria, apenas resignação. Um choro de quem já conhecia o resultado antes mesmo que acontecesse. O tipo de choro que não pede ajuda porque não acredita mais que ajuda venha. A noiva do bilionário inclinou levemente a cabeça, observando a cena como quem analisa um problema técnico. O ferro continuava quente. O momento se esticou, pesado, sufocante. O ar-condicionado zumbia baixo, indiferente, preenchendo o silêncio que se acumulava entre aquelas 3 figuras tão desiguais em poder, mas unidas por um instante que não poderia ser desfeito. A empregada sentiu as pernas tremerem, mas fincou os pés no chão. Por um segundo interminável, pareceu que a mulher avançaria de qualquer forma. Que testaria até onde aquela empregada estava disposta a ir. Se realmente colocaria o próprio corpo no caminho. Se acreditava que sua dor valia alguma coisa diante da vontade de quem mandava naquela casa. Então, algo mudou. Não no ambiente, não na tensão, mas no olhar da criança. Um olhar rápido, silencioso, carregado de uma pergunta muda: você vai ficar? A resposta não foi dita em palavras. Foi dada no corpo imóvel da empregada, na decisão silenciosa de não sair dali, custasse o que custasse.
Naquele quarto elegante, cercado de luxo e silêncio comprado, algo estava prestes a se romper. E o grito que ecoara segundos antes não era apenas um som de desespero. Era o aviso de que aquela história não terminaria ali. Não daquela forma. Não mais. A noiva do bilionário deixou o ferro baixar apenas alguns centímetros, o suficiente para não parecer um recuo, mas também para deixar claro que o controle ainda era dela. O vapor continuava subindo, marcando presença como uma ameaça suspensa. Seus olhos passaram pela empregada com frieza cirúrgica, avaliando não a coragem, mas o inconveniente. Como se aquele corpo simples, mal vestido, estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia. A criança atrás da empregada encolheu ainda mais. Não tentou fugir. Não pediu desculpa. Não prometeu nada. Apenas existia ali, pequena demais, quieta demais, com aquela postura de quem já tinha aprendido que chamar atenção só traz castigo. O silêncio dela dizia mais do que qualquer grito. Era o silêncio de noites longas, de ordens sussurradas, de ameaças feitas longe de testemunhas. Um silêncio treinado. A noiva do bilionário finalmente falou. A voz saiu calma, educada, polida demais para a situação. Cada palavra parecia escolhida com cuidado, como em uma audiência, como em uma negociação onde só uma das partes tinha poder real. Disse que aquilo era uma questão de educação. Disse que crianças precisavam aprender limites. Disse que interferência de funcionários em assuntos de família não era aceitável. Não levantou a voz em nenhum momento. Não precisou. Enquanto falava, o olhar dela não se fixava na criança. Permanecia na empregada. Era ali que estava o problema. A menina era apenas um objeto fora do lugar. Um detalhe a ser corrigido. A empregada, sim, representava risco. Representava ruído. Representava alguém que não conhecia o próprio lugar. A empregada sentiu o peso dessas palavras como se fossem empurrões invisíveis. Conhecia aquele tom. Já tinha ouvido antes, em outras casas, em outras bocas. Um tom que não xinga, não ameaça diretamente, mas lembra exatamente quem manda e quem depende. Um tom que faz pessoas recuarem sem precisar encostar nelas. Mas algo naquela manhã tinha quebrado o automatismo. Talvez fosse o ferro ainda quente demais. Talvez fosse o corpo da criança tremendo atrás dela. Talvez fosse o cansaço acumulado de anos engolindo injustiças pequenas demais para virar notícia, grandes demais para não doer. Seja o que fosse, a empregada não se moveu. A noiva deu um passo para o lado, tentando contornar aquela barreira humana improvisada. O gesto foi lento, calculado. Testava limites. A empregada acompanhou o movimento instintivamente, reposicionando o corpo para continuar protegendo a criança. Não houve toque. Não houve empurrão. Apenas dois corpos disputando espaço em silêncio. A criança fechou os olhos. Não por esperança, mas por antecipação. Como se já soubesse que, mais cedo ou mais tarde, alguém ali cederia. E, pela lógica do mundo que ela conhecia, não seria a mulher rica. A noiva suspirou, impaciente. O ferro voltou a subir levemente, suficiente para reacender o medo no ar. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas carregado de intenção. Um lembrete de que ela podia ir mais longe. Sempre podia. E geralmente ia. A empregada sentiu o estômago revirar. Pensou no aluguel atrasado. Pensou na mãe doente. Pensou nos documentos que nunca conseguiu regularizar. Pensou em tudo que perderia se fosse mandada embora. Pensou, também, no som que aquele ferro faria ao encostar na pele de uma criança. Um som que não sairia mais da cabeça dela nunca. O olhar da criança se abriu de novo, úmido, cansado, implorando sem palavras. Não era um pedido heróico. Era um pedido simples, quase humilde demais para ser pedido. Não me deixa sozinha com ela. A noiva do bilionário sorriu de novo, aquele mesmo sorriso que não chegava aos olhos. Disse que aquilo não era da conta da empregada. Disse que conversaria com o noivo mais tarde. Disse que haveria consequências para quem esquecia o próprio lugar. O ferro continuava quente. O perigo continuava ali, vivo, respirando junto com elas. A empregada percebeu, naquele instante, que aquela mulher não precisava gritar, nem bater, nem perder o controle para ser cruel. A crueldade estava exatamente no domínio absoluto, na certeza de que podia fazer o que quisesse sem ser questionada. Estava no luxo que a protegia, no sobrenome que ainda não tinha, mas que já usava como escudo. E a criança sabia disso. Sabia melhor do que ninguém. Sabia porque vivia aquilo todos os dias, quando ninguém estava olhando.
Sabia porque já tinha aprendido que monstros nem sempre têm cara de monstros. Às vezes usam roupas caras, falam baixo e sorriem no momento certo. O ferro acabou sendo desligado alguns minutos depois, não por compaixão, mas por conveniência. A noiva saiu do quarto como se nada tivesse acontecido, deixando para trás o cheiro de calor, medo e uma promessa não dita de que aquilo não tinha acabado. Porque nunca acabava. A empregada se ajoelhou ao lado da criança, sentindo os joelhos reclamarem contra o chão duro. Não prometeu nada em voz alta. Não disse que tudo ficaria bem. Apenas ficou ali, presente, enquanto a menina respirava devagar, tentando acreditar que aquele pequeno intervalo de segurança era real. Mas ambas sabiam. Aquilo era apenas o começo. A empregada passou o resto do dia em estado de alerta permanente. Cada som da casa parecia mais alto, cada porta se fechando soava como ameaça, cada passo no corredor fazia o coração bater fora do ritmo. Ela continuou trabalhando como sempre, limpando superfícies que já estavam limpas, organizando objetos que não precisavam de ordem, executando tarefas automáticas enquanto a mente girava em círculos perigosos. Por fora, era a funcionária eficiente de sempre. Por dentro, algo tinha mudado para sempre. Ela não era jovem. O corpo carregava marcas visíveis de uma vida inteira servindo casas que nunca seriam dela. As mãos grossas, os dedos tortos de tanto esfregar, as costas que doíam mesmo quando estava parada. Aprenderá cedo que gente como ela não fazia perguntas, não dava opinião, não se metia em assuntos de família. O trabalho vinha com regras claras, ainda que nunca escritas: ver, ouvir e esquecer. Sobreviver dependia disso. Mas esquecer tinha se tornado impossível. A imagem da criança encurralada não saía da cabeça. Os olhos fixos no ferro. O silêncio treinado. A forma como o corpo pequeno tinha se moldado ao canto do quarto como se aquilo fosse rotina, não exceção. Aquilo não era um episódio isolado. A empregada sabia disso com a certeza amarga de quem já tinha visto violência suficiente para reconhecer padrões. A frieza da noiva, a naturalidade com que ameaçava, o controle absoluto, nada daquilo nascia do nada. Naquela noite, a empregada dormiu pouco. Do quartinho nos fundos, ouvia a casa respirar. O ar-condicionado ligando e desligando, passos distantes, portas se fechando. Em determinado momento, ouviu um som abafado que não chegou a virar choro. Um soluço engolido antes de ganhar forma. Ela se sentou na cama, coração disparado, e ficou imóvel, debatendo-se internamente entre ir até lá ou permanecer onde estava. Sabia que subir aquela hora poderia piorar tudo. Sabia, também, que não subir a transformava em cúmplice. O amanhecer trouxe pouco alívio. A criança apareceu para o café com os olhos inchados, mas sem uma única queixa. Sentou-se à mesa grande demais para ela, comeu em silêncio, sem levantar o olhar. A noiva do bilionário falava ao telefone, rindo baixo, comentando sobre reuniões, contratos, viagens. A normalidade forçada era quase obscena. A empregada observava tudo enquanto servia o café, sentindo um nó constante no estômago. Foi quando percebeu pequenos detalhes que antes talvez tivesse ignorado. A forma como a criança evitava certos movimentos. Como segurava o braço com cuidado ao pegar o copo. Como se encolhia sempre que a noiva se aproximava demais. Detalhes que, isolados, poderiam parecer nada. Juntos, formavam um retrato impossível de ignorar. A empregada não tinha poder. Não tinha dinheiro. Não tinha sobrenome forte. Tinha apenas presença. Tinha olhos atentos. Tinha memória. E tinha uma consciência que começava a pesar mais do que o medo. Ao longo do dia, encontrou pequenas evidências espalhadas como migalhas. Um brinquedo quebrado escondido no fundo de uma gaveta. Um caderno com páginas arrancadas. Um desenho amassado no lixo, mostrando uma figura grande e escura ao lado de uma criança muito pequena. Cada descoberta apertava mais o peito, empurrando-a para uma decisão que ela ainda não tinha coragem de nomear. Ela sabia o que estava em jogo. Perder o emprego significava não pagar contas, não mandar dinheiro para a família, talvez não conseguir outro trabalho naquela idade. Significava ficar vulnerável em um mundo que não perdoava gente invisível. Mas também sabia o que estava em jogo para aquela criança. Algo muito maior do que dinheiro. Algo que não se recupera depois. No fim da tarde, enquanto dobrava roupas no quarto da criança, encontrou um papel dobrado com cuidado excessivo, escondido dentro de uma caixa de lápis de cor. Não estava procurando. Nunca procurava. Mas o papel caiu no chão como se quisesse ser visto. A letra era torta, pressionada com força demais.
Poucas palavras. Simples. Diretas. Pesadas demais para mãos tão pequenas. A empregada sentou na beira da cama, segurando aquele papel que não pesava nada, mas parecia puxá-la para baixo. Ali, naquele instante, entendeu que não era apenas testemunha. Tinha sido escolhida. Não por querer. Não por mérito. Mas porque estava ali. Porque viu. Porque ficou. Ser heroína nunca fez parte dos planos dela. Mas, às vezes, o mundo não pergunta se alguém quer ser. Apenas empurra até não sobrar mais espaço para recuar. A partir daquele bilhete, nada mais conseguiu voltar ao normal, mesmo que a casa insistisse em fingir normalidade. A empregada guardou o papel no bolso do avental durante horas, sentindo o peso dele bater contra a perna a cada passo, como um lembrete constante de que agora sabia demais. Cada palavra escrita ali queimava mais do que o ferro quente da manhã anterior. Não era um desabafo infantil qualquer. Era um pedido de socorro disfarçado de letra torta. A criança percebeu quase imediatamente que algo tinha mudado. Não perguntou nada. Não precisava. Bastou ver o rosto da empregada, mais tenso, mais atento, menos automático. O olhar da menina seguiu cada movimento dela durante o resto do dia, como se buscasse confirmação silenciosa de que não estava sozinha naquela casa grande demais. Mas a esperança, quando vinha, era curta. A criança já tinha aprendido a não se apoiar demais em promessas não ditas. A noiva do bilionário, por sua vez, parecia mais vigilante. Passava pela casa com passos firmes, sempre atenta, sempre observando. Não demonstrava pressa nem ansiedade. O controle dela era tranquilo, quase elegante. Mas havia algo novo no ar. Uma tensão fina, quase invisível, como fio esticado demais prestes a arrebentar. Ela sabia quando algo saía do lugar. Sempre soube. Naquela noite, a criança não jantou. Disse que não estava com fome. A noiva não insistiu. Apenas comentou, em tom casual, que crianças que não comiam aprendiam rápido a valorizar comida quando sentiam falta. A frase foi dita enquanto mexia no celular, como quem comenta o clima. A empregada sentiu um arrepio subir pela coluna. Sabia que aquela frase não era aleatória. Era aviso. Era método. Mais tarde, quando a casa silenciou de novo, a empregada ouviu passos leves no corredor. Não eram os passos firmes da noiva. Eram arrastados, cuidadosos, inseguros. A porta do quartinho se abriu devagar, quase sem som. A criança apareceu ali, pequena, abraçando um brinquedo gasto. Os olhos estavam grandes demais para o rosto magro. Não chorava. Apenas tremia. A empregada se levantou num pulo, puxou a menina para dentro e fechou a porta com cuidado. Não acendeu a luz. Não disse nada por alguns segundos. Apenas ficou ali, sentindo o corpo pequeno agarrado ao seu como se fosse a única coisa sólida no mundo. A criança sussurrou que tinha sido trancada no quarto mais cedo. Que a luz tinha sido apagada. Que tinha medo do escuro. Que tinha medo de tudo. Não era a primeira vez. Não seria a última. A empregada sentiu uma mistura de raiva e desespero se espalhar pelo peito. Aquilo já tinha passado de ameaça. Era rotina. Era método. Era abuso se repetindo com precisão cirúrgica, sempre longe de olhares externos, sempre coberto por uma fachada impecável. Não havia marcas visíveis suficientes para denunciar. Não havia gritos altos o bastante para chamar ajuda. Tudo era feito para não deixar rastros. No dia seguinte, a criança foi proibida de ir à escola. A noiva disse que era castigo por mau comportamento. Disse que a professora não precisava saber de tudo que acontecia dentro de casa. Disse que família resolvia problemas em casa. A criança aceitou a ordem sem protestar. Sentou no quarto, desenhando em silêncio, enquanto o mundo lá fora seguia como se nada estivesse errado. A empregada observava tudo, sentindo a pressão aumentar a cada hora. Sabia que, quanto mais tempo passasse, mais difícil seria agir. Sabia também que agir significava enfrentar alguém com dinheiro, influência e nenhuma piedade. O medo começou a se transformar em algo mais perigoso, decisão. Naquela tarde, a noiva se aproximou da empregada com um sorriso controlado demais. Comentou, em tom leve, que estava de olho em funcionários que se metiam onde não deviam. Disse que lealdade era coisa rara. Disse que pessoas ingratas costumavam se arrepender. Não precisou citar nomes. A mensagem foi clara. A empregada assentiu, abaixou a cabeça, respondeu como sempre respondeu a vida inteira. Mas por dentro, algo tinha cruzado um ponto sem volta. O sofrimento da criança já não era apenas algo que ela testemunhava.
Era algo que a puxava para dentro da história, obrigando-a a escolher entre continuar respirando em silêncio ou arriscar tudo para interromper aquele ciclo. A casa continuava limpa. As roupas continuavam passadas. As refeições continuavam servidas no horário. Mas por baixo da superfície impecável, o abuso se aprofundava, silencioso e sistemático, esperando apenas o próximo momento em que ninguém estivesse olhando. A empregada sabia que o tempo tinha se tornado inimigo. Cada dia que passava sem agir era mais um dia em que a criança aprendia que o medo fazia parte da rotina, que o silêncio era exigido, que pedir ajuda tinha preço alto demais. O bilhete continuava escondido no bolso do avental, dobrado com cuidado excessivo, como se pudesse se desintegrar a qualquer momento. Ela o relia em silêncio sempre que ficava sozinha, como se as palavras ganhassem mais peso a cada leitura. Naquela manhã, encontrou a criança sentada no chão do quarto, encostada na cama, desenhando com lápis de cor quase gastos. O desenho não era de flores nem de sol. Era um quarto escuro, uma figura grande de pé e outra pequena encolhida no canto. As cores eram pesadas, pressionadas com força demais contra o papel. A criança não explicou o desenho. Apenas levantou os olhos, cansados, e perguntou se a empregada ficaria ali aquele dia inteiro. A pergunta parecia simples. Mas carregava algo mais fundo. Não era curiosidade. Era medo do que aconteceria quando ela não estivesse por perto. A empregada respondeu que sim, que ficaria. Sabia que era meia verdade. Sabia que não podia estar ali o tempo todo. Sabia que aquela promessa era frágil demais para sustentar uma criança que precisava de proteção constante. Foi nesse dia que decidiu ouvir mais do que falar. Passou a prestar atenção nas pausas, nos silêncios, nos momentos em que a criança parecia se fechar em si mesma. E, aos poucos, as palavras começaram a sair. Baixas. Fragmentadas. Como peças de um quebra-cabeça doloroso demais para ser montado de uma vez. A criança contou sobre ficar trancada no quarto quando fazia barulho demais. Contou sobre refeições puladas como castigo. Contou sobre beliscões em lugares que a roupa escondia. Contou sobre ameaças sussurradas à noite, promessas de que coisas piores aconteceriam se ela ousasse contar a alguém. Não chorou enquanto falava. Falava como quem descreve o clima. Como se aquilo fosse normal. A empregada sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era mais suspeita. Era confirmação. E confirmação exigia ação. Mas ação sem prova era suicídio. A palavra de uma empregada contra a de uma noiva rica não sobreviveria a uma tarde. A criança poderia sair machucada. Ela poderia desaparecer dali sem deixar rastros. Foi então que a ideia surgiu, pesada, assustadora, necessária. A empregada pegou o celular velho, a tela rachada refletindo mal o rosto cansado. Explicou com cuidado o que precisava fazer. Disse que era para proteger. Disse que ninguém mais ouviria. Disse que guardaria bem guardado. A criança olhou para o aparelho como se fosse algo perigoso. Perguntou o que aconteceria se descobrissem. A empregada não mentiu. Disse que poderia dar muito errado. Mas que continuar em silêncio era garantia de que nada mudaria. Depois de alguns segundos longos demais para uma criança, ela assentiu. A gravação começou. A voz infantil saiu baixa no início, depois ganhou firmeza estranha para alguém tão pequena. Descreveu tudo. O ferro quente. O quarto escuro. As ameaças. O medo constante. Cada palavra parecia arrancada de um lugar profundo, um lugar onde crianças não deveriam guardar nada. A empregada segurava o celular com mãos firmes demais para quem estava por dentro desmoronando. Quando terminou, salvou o áudio. Copiou. Guardou em lugares diferentes. Escondeu como quem esconde algo proibido, algo que poderia mudar tudo ou destruir tudo. A criança observava em silêncio, tentando entender se aquilo significava esperança ou perigo maior. Se você chegou até aqui, se sentiu o peso dessa decisão, talvez entenda que, às vezes, fazer o certo não é escolha confortável. É escolha necessária. E nem todo mundo teria coragem de atravessar essa linha. A noiva percebeu a mudança antes mesmo de qualquer prova aparecer. Não porque tivesse visto o celular. Não porque tivesse ouvido a gravação. Mas porque pessoas como ela sempre sentem quando o controle começa a escapar pelos dedos. Era um instinto afiado, treinado em salas de reunião, audiências e negociações onde perder significava ser devorada viva. Naquela tarde, o clima da casa estava diferente. Não havia erros visíveis, nada fora do lugar, mas havia silêncio demais. A criança falava menos. A empregada se movia com cuidado excessivo,
como alguém que carrega algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. A noiva observava tudo com atenção clínica, arquivando detalhes, cruzando informações invisíveis. Foi quando a ameaça veio. Não em forma de grito, nem de agressão física. Veio como sempre vinha, elegante, calculada, definitiva. A noiva chamou a empregada até a cozinha enquanto a criança estava no quarto. O tom era calmo demais. O sorriso, controlado demais. Comentou sobre confiança. Sobre limites. Sobre como pessoas simples às vezes confundiam bondade com fraqueza. Disse que tinha contatos importantes. Disse que sabia de coisas que não estavam no currículo da empregada. Documentos pendentes. Situações mal resolvidas. Coisas que poderiam complicar muito a vida de alguém sem proteção. A ameaça não foi explícita. Não precisou ser. Estava toda ali, pairando no ar entre uma frase e outra. A empregada sentiu o chão sumir por um instante. Pensou na vida inteira construída em equilíbrio precário. Pensou na facilidade com que aquela mulher poderia destruir tudo com um telefonema. Pensou na criança sozinha no quarto, esperando que alguém fosse ficar. O medo voltou com força total, apertando o peito, tornando difícil até respirar. A noiva deu um passo mais perto. Disse que funcionários eram substituíveis. Disse que acidentes aconteciam. Disse que lealdade era recompensada, mas traição cobrava preço alto. O olhar dela não piscava. Não havia raiva ali. Apenas certeza. Naquele instante, a empregada entendeu que já tinha ido longe demais para recuar. O bilhete, a gravação, o que tinha ouvido e visto, nada disso poderia ser desfeito. Se recuasse agora, não estaria apenas se protegendo. Estaria entregando a criança de volta para o mesmo ciclo, com a garantia de punições ainda piores. A noiva se afastou como se a conversa tivesse sido banal. Pegou a bolsa, saiu de casa para uma reunião, saltos ecoando no chão de mármore como uma contagem regressiva. Assim que o carro desapareceu pelo portão, a empregada sentiu o peso da decisão final cair sobre seus ombros. Não havia mais tempo. Não havia mais espaço para esperar. Se algo fosse feito, teria que ser agora, antes que a noiva voltasse, antes que o controle fosse retomado com mais violência. A empregada subiu as escadas com o coração disparado, entrou no quarto da criança e se ajoelhou à sua frente. Disse que precisava de coragem. Disse que as próximas horas seriam difíceis. Disse que talvez tudo mudasse. A criança ouviu em silêncio, olhos grandes, assustados, mas atentos. Quando perguntou se ficaria sozinha, a resposta saiu firme, pela primeira vez sem hesitação. Não. Não ficaria. A linha tinha sido cruzada. E, a partir dali, não existia mais retorno seguro. Apenas a verdade e o que ela fosse capaz de destruir. O carro entrou na garagem muito antes do horário previsto. O som dos pneus no cascalho quebrou a rotina da casa como um alarme que ninguém tinha programado para tocar. A empregada estava na cozinha, mãos submersas na pia, quando ouviu o motor desligar. O coração deu um salto irregular, misto de alívio e pânico. Aquilo não fazia parte do plano, porque nunca havia plano de verdade. Apenas esperança improvisada. A noiva desceu as escadas quase ao mesmo tempo em que o bilionário entrou pela porta principal. Estava impecável, como sempre. Roupão claro, cabelo arrumado, expressão tranquila demais para alguém que acabará de voltar de viagem sem avisar. Aproximou-se dele com um sorriso treinado, daqueles que costumavam convencer investidores e jornalistas de que tudo estava sob controle. O bilionário, porém, não sorria. O cansaço no rosto não vinha apenas do voo antecipado. Havia algo diferente no olhar, uma atenção mais afiada, menos distraída. Ele cumprimentou a noiva com um beijo rápido, distante, e seguiu direto para a cozinha. Parou diante da empregada, observando-a por um segundo mais longo do que o habitual. Disse que tinha recebido uma ligação estranha. Um recado urgente. Disse que algo na voz dela o tinha feito largar uma reunião importante e pegar o primeiro avião. Perguntou onde estava a criança. Antes que a empregada pudesse responder, a noiva entrou na cozinha. A voz dela veio suave, quase divertida, explicando que a menina estava descansando, que tinha sido um dia difícil, que crianças às vezes exageravam. Falava como quem já ensaiara aquela versão mentalmente. Como quem sabia exatamente onde tocar para parecer razoável. A empregada sentiu o momento se fechar ao redor dela. Sabia que, se não falasse agora, não falaria nunca mais. O medo ainda estava ali, mas tinha sido empurrado para um canto pelo peso da responsabilidade. Pediu que o bilionário fosse até o quarto da criança.
Pediu que fosse sozinho. A frase saiu firme, surpreendendo até a si mesma. A noiva riu baixo. Disse que aquilo era absurdo. Disse que a empregada estava confundindo papéis. Deu um passo à frente, a mão quase tocando o braço dele, pronta para conduzi-lo para longe daquela conversa incômoda. O bilionário não se moveu. Olhou para a empregada de novo, como se finalmente a enxergasse por inteiro. Concordou em subir. No corredor do andar de cima, o ar parecia mais pesado. A noiva o seguiu a poucos passos de distância, o silêncio dela mais ameaçador do que qualquer palavra. Pararam diante da porta do quarto. A empregada bateu leve. Chamou a criança pelo nome. A porta abriu devagar. A criança pareceu pequena demais naquele espaço, olhos inchados, corpo rígido. Ao ver o pai, algo se quebrou. Não correu. Não gritou. Apenas ficou ali, tremendo, como se esperasse autorização para existir. O bilionário se ajoelhou para ficar na altura dela. Perguntou o que tinha acontecido. Pediu que falasse a verdade. A empregada tirou o celular do bolso. As mãos tremiam agora, mas funcionavam. Explicou o que era aquela gravação. Disse que tinha sido feita para proteger. Disse que precisava que ele ouvisse. A noiva avançou um passo, a voz subindo pela primeira vez, acusando, ameaçando, falando em ilegalidade. O bilionário levantou a mão. Pediu silêncio. O áudio começou a tocar. A voz da criança preencheu o corredor. Pequena, clara, precisa demais. Cada detalhe narrado sem drama, como quem descreve algo cotidiano. O ferro quente. O quarto escuro. As punições. O medo constante. A casa parecia encolher a cada palavra. O rosto do bilionário mudava lentamente, passando da confusão à compreensão, da compreensão à raiva silenciosa. Quando a gravação terminou, ninguém falou por alguns segundos. O silêncio era espesso, definitivo. A noiva tentou sorrir de novo, mas o sorriso saiu torto. Tentou argumentar, inverter, acusar a empregada de manipulação. A voz falhou no meio da frase. O bilionário não gritou. Não precisou. Pediu que ela saísse da casa. Agora. A máscara caiu de vez. A noiva tentou resistir, ameaçou processos, gritou que tudo aquilo era mentira. O bilionário repetiu a ordem, dessa vez com um tom que não deixava espaço para negociação. A criança se encolheu ao ouvir a voz elevada. A empregada se colocou ao lado dela instintivamente. Minutos depois, a noiva descia as escadas apressada, pegava a bolsa, saía pela porta sem olhar para trás. O som do carro se afastando foi seguido por um silêncio diferente. Não o silêncio do medo. Um silêncio pesado, sim, mas carregado de fim. Se essa virada fez seu coração bater mais forte, se você sentiu cada segundo desse confronto, deixa seu like agora. Isso mostra que você está aqui até o final. A casa ficou quieta depois que o portão se fechou. Não o silêncio tenso de antes, carregado de ameaça, mas um vazio estranho, quase desconfortável, como se as paredes ainda estivessem aprendendo a respirar sem medo. O bilionário ficou parado no corredor por alguns segundos, olhando para o nada, como alguém que acaba de acordar de um sonho ruim e ainda não entende completamente o que é real. A criança foi a primeira a se mover. As pernas cederam, e ela se sentou no chão, abraçando os próprios joelhos, o corpo pequeno tremendo agora sem precisar conter nada. O choro veio atrasado, profundo, desorganizado, como tudo que tinha sido engolido por tempo demais. O pai se ajoelhou diante dela e a puxou para os braços com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la só de tocar. Ela se agarrou a ele com força, não como quem celebra, mas como quem confirma que ainda está ali, viva, inteira. A empregada se afastou alguns passos, encostou na parede e deixou as pernas relaxarem pela primeira vez em dias. Sentiu o corpo cobrar tudo de uma vez, o cansaço, o medo acumulado, a tensão que tinha mantido os músculos duros por pura sobrevivência. Não chorou. Ainda não. Pessoas como ela aprendem cedo a adiar o próprio colapso. Mais tarde, quando a criança finalmente dormiu, exausta demais até para sonhar, o bilionário desceu para a cozinha. Encontrou a empregada ali, organizando coisas que não precisavam ser organizadas, movendo as mãos como se o trabalho fosse a única forma de manter o mundo em ordem. Ele agradeceu. Pediu desculpas. Disse que tinha falhado. Não falou como patrão. Falou como alguém que tinha entendido tarde demais que dinheiro não substitui presença. Disse que tudo mudaria. Que a noiva nunca mais se aproximaria. Que advogados seriam acionados. Que a filha faria terapia. Que ele estaria mais em casa.
A empregada ouviu em silêncio. Não por desconfiança, mas porque sabia que palavras, sozinhas, não curam. Presença cura. Tempo cura. Consistência cura. Os dias seguintes não foram fáceis. A criança acordava assustada algumas noites. Tinha medo de portas fechadas. Se encolhia ao ouvir vozes mais altas. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O riso voltou em momentos inesperados. O olhar ficou menos vazio. O corpo ganhou leveza. Pequenas vitórias invisíveis para quem nunca teve que reconstruir a própria infância. A empregada continuou ali. Não como heroína. Não como salvadora. Apenas como alguém que ficou. Alguém que escolheu não virar o rosto. O bilionário, por sua vez, aprendeu que proteger não é delegar. É estar. É ver. É ouvir até o que não é dito. Essa história não terminou perfeita. Cicatrizes não desaparecem só porque o perigo foi embora. Mas terminou diferente. Terminou com uma criança que voltou a dormir sabendo que, ao acordar, não estaria sozinha. Talvez você tenha acompanhado essa história se perguntando o que faria no lugar daquela empregada. Talvez tenha se lembrado de alguém que gritou por ajuda em silêncio. Ou talvez tenha percebido que, às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar monstros com força, mas simplesmente ficar quando seria mais seguro ir embora. Se essa história te tocou, se fez você sentir algo de verdade, considere se inscrever no canal ou apoiar com um Super Thanks. Histórias assim não são fáceis de contar, mas são necessárias. Elas existem para lembrar que ainda há pessoas dispostas a proteger quem não pode se proteger sozinho. 6 meses se passaram, e a casa já não era a mesma. Não porque tivesse mudado de endereço, móveis ou decoração, mas porque o ar era outro. O silêncio pesado tinha sido substituído por sons imperfeitos e vivos. Passos correndo pelo corredor. Riso alto demais para uma mansão que antes exigia compostura. Música tocando na cozinha enquanto alguém errava a letra sem se importar. A criança tinha voltado à escola. No início, ainda caminhava pelos corredores com os ombros encolhidos, olhando para trás como se esperasse ser chamada de volta para o castigo invisível. Mas os dias foram passando, e os desenhos começaram a mudar. As figuras grandes e escuras deram lugar a cores mais claras. O papel já não rasgava sob a pressão do lápis. O corpo, antes sempre tenso, começou a ocupar espaço de novo, como se aprendesse lentamente que tinha direito a existir sem medo. O pai mudou hábitos que jurava impossíveis de mudar. Reuniões foram adiadas. Viagens encurtadas. Portas, antes sempre fechadas, permaneceram abertas. Não por culpa apenas, mas por escolha consciente de estar ali. Ele aprendeu que presença não é algo que se promete depois. É algo que se pratica todos os dias, mesmo quando cansa, mesmo quando dá vontade de fugir. A empregada também mudou. Continuava acordando cedo, continuava trabalhando, mas agora dormia em um quarto que recebia luz pela manhã. Tinha documentos regularizados, segurança mínima para não viver sob ameaça constante. Mais do que isso, tinha algo que nunca tinha tido em décadas de serviço: voz. Não uma voz alta ou autoritária, mas uma voz que não precisava mais se esconder. Às vezes, ainda acordava à noite lembrando do ferro quente, do olhar vazio da noiva, da sensação de estar sozinha contra algo grande demais. O medo não desapareceu completamente. Medos reais raramente desaparecem. Mas agora ele não comandava mais cada decisão. A criança ainda tinha pesadelos. Ainda se assustava com portas batendo forte. Ainda carregava cicatrizes que não apareciam no corpo. Mas agora, quando acordava assustada, sabia exatamente para onde correr. Sabia que alguém atenderia. Sabia que não seria ignorada. A noiva do bilionário virou um nome que ninguém pronunciava mais. Não por esquecimento, mas porque algumas presenças deixam marcas que não precisam ser lembradas para continuar existindo. O processo seguia seu curso lento, imperfeito, como tudo que envolve justiça. Mas o mais importante já tinha acontecido: o ciclo tinha sido interrompido. Histórias como essa não existem apenas em mansões ou vidas de gente rica. Elas acontecem em casas comuns, em apartamentos pequenos, em lugares onde o abuso se esconde atrás de portas fechadas e sorrisos sociais. A diferença quase sempre está em quem decide não fingir que não viu. Talvez você tenha acompanhado essa história reconhecendo algo familiar. Um silêncio estranho. Um pedido de ajuda que nunca virou palavra. Uma criança quieta demais. Ou talvez tenha percebido que, em algum momento da vida, foi você quem precisou que alguém ficasse. Nem todo mundo pode ser herói. Nem todo mundo consegue enfrentar monstros de frente.
Mas, às vezes, ser herói é apenas não virar o rosto. É permanecer. É gritar quando espera um silêncio. Se você ficou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. Talvez porque, em algum nível, você entenda que o mundo só muda quando alguém comum faz algo extraordinário. Se essa narrativa te fez sentir, pensar ou lembrar, saiba que você não está sozinho. Obrigado por acompanhar até o final. Aqui, outras histórias te esperam. Histórias que doem, que provocam, que lembram que coragem nem sempre faz barulho, mas sempre deixa marcas. A jornada não termina aqui.